Bom dia, Deus! Entramos em tua presença, São Moreirão, alimentando a todos com o pão da vida. Oremos. Espírito Santo de Deus, nos protege de dia mal, nos ensina e obrigado, Senhor, por todo momento nos proteger. Cura a todos. Amém? Fala com Deus, ajoelha com Ele e Ele te ajudará. 1 Reis, capítulo 12, versículo 17. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo o Israel o apedrejou. E ele morreu, mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Vejam, aqui o rei mandou cobrar mais tributo do povo, e o povo se revoltou. Hoje em 2025 nós estamos vendo aí que muitos do povo que foram eleitos, eles estão contra o próprio povo, e o povo está revoltado. A Bíblia, olha o que ela fala, o que ela mostra. Tomem cuidado, que Deus é Deus. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi, até ao dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destos para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao restante do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: Veja só, aqui o rei tomou conselho. Hoje nós temos muitos governantes que tomam maus conselhos, expulsam os bons e ficam com os maus. E aí acontece o que isso aqui acontece naturalmente. Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. E fez 2 bezerros de ouro. Eis aqui teus deuses, os bezerros de ouro, ó Israel, que te fizeram subir à terra do Egito. Hoje muitas igrejas estão fazendo bezerros de ouro para os adorarem, e muitos o seguem, por não ler a palavra dia e noite. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan, e este se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez na casa dos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Hoje as igrejas fazem isso, colocam pastor de todo tipo, e nós vemos aí o que está acontecendo, muitas vergonhas nas igrejas, com o nome de Deus. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, do dia 15º do mês, uma festa que se fazia em Judá.
e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera também em Betel. Estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. E fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Capítulo 13. E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor, e disse: veja só, Deus botou ele na frente do povo de Israel, do rei, e falar contra o altar. Veja como Deus age. Já condenou o rei. Altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimaram incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. Veja como é a profecia, como é o homem de Deus. Disse quem, o nome e o que vai acontecer. No mundo não, hoje os profetas estão só mentindo. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele há se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei esta palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. Veja o que Deus faz. Tomem cuidado vocês que são contra o Deus indivisível, que trocaram Deus. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Veja, hoje nós vemos muitas pessoas falam mal, perseguem os pobres, criam leis que não podem cumprir. Depois que acontece o problema, aí diz: Deus me ajuda, clama a Deus para me ajudar. A mesma coisa daqui. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. E hoje nós suplicamos por essas pessoas e Deus faz a mesma que está fazendo aqui no Antigo Testamento. E o rei disse ao homem de Deus, e vejam bem, viu, que o Antigo Testamento é a mesma coisa que está acontecendo hoje. O novo não apagou o antigo, ele está nos mostrando que é a mesma coisa. Vem comigo para minha casa, e conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contara a seu pai. E disse-lhe seu pai por onde caminho ele foi, e seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera ajudar. Então disse a seus filhos: abartai-me um jumento, e abartaram-lhe o jumento no qual ele montou. Deus é assim. Hoje em 2025, muitos estão contra as leis, contra juízes. E olha aqui a palavra: quem está contra as leis, quem não segue a Deus, Deus vai cobrar caro. Juízes e leis são dadas por Deus. Mesmo não gostando, temos que seguir. Então sigam os mandamentos, respeitem as leis, os estatutos de Deus,
e serão abençoados. Recebam todos o pão da vida. Obrigado, Deus!